gente viu como que surgiu a demanda do analista de BI, né? A partir da evolução dos dados e aí com a estruturação, o pessoal enxergou a possibilidade de conseguir tirar valor desses dados gerados, né? O analista de Business Intelligence vai entrar no banco de dados, fazer suas consultas, mandar para um Data Warehouse através de uma ferramenta de ETL. O Talend é uma ferramenta de ETL. Temos várias outras no mercado, Pentaho. E aí, a partir desses dados, a gente gera as análises com Power BI, com Excel, com Power Pivot e com o Power Query. E aí disponibiliza para os usuários, certo? Até o momento, né, o nosso curso ele tinha sido focado em OLTP, né, que é preocupação em processar os dados em tempo real, né, com otimização de espaço e aí a gente enxerga lá que as tabelas são mais normalizadas, né, não são focadas para leitura, o foco não é entender a tabela e sim armazenar os dados apenas. E aí a gente passa a trabalhar com o OLAP, né? Passa a ser o foco na leitura das tabelas, né? O entendimento das tabelas. A gente viu o que é informação e o que é dado, né? O dado é apenas um campo ali dentro de uma tabela. E a informação é o que a gente consegue após juntar todos esses dados, né? Após juntar todos esses dados, a gente obtém informação. Passei para vocês os princípios básicos da informação. Ela tem que ser precisa, completa, confiável, relevante, verificável, acessível e segura. E aí a gente voltou naquela revisão do que é o processo de BI, né? Você vai coletar os dados de várias fontes, sistemas, todos esses dados eles estão dentro de um banco de dados e aí você vai coletar os dados e trazer para um local único. Esse local único é o Data Warehouse, né? Você coleta esses dados através do ETL, que é o processo de extração, transformação e loading, né? Processo de extração, transformação e carga, focado na padronização, limpeza e qualidade dos dados, estruturando-os em tabela. Manda esses dados todos consolidados para dentro de um Data Warehouse. Depois disso, a gente constrói os KPIs, os indicadores, os modelos de dados e disponibiliza para o usuário o relatório, né? Então esse é o processo padrão de BI. E aí a gente entrou no que é preciso para desenvolver um projeto de BI, né? A gente primeiro fez o levantamento das necessidades, usamos a ferramenta 5W2H para isso, né? Sempre respondendo essas perguntas aí para tentar ser o mais assertivo possível nesse levantamento de necessidades e requisitos. Depois disso, a gente vai fazer o levantamento da fonte de dados, que é o quê? Pegar aquela modelagem que a gente fez no banco Sakila, por exemplo, tudo normalizado lá, todas as tabelas separadinhas, e aí fazer um planejamento de como será o nosso processo, né? A gente já fez esse planejamento, pegou as tabelas separadas e agrupou, fazendo as dimensões, e aí a gente vai responder as perguntas, implementar a ferramenta e disponibilizar para os usuários, né? E aí depois a retroação, que é o feedback, para ver se ficou bom, o que precisa melhorar. E aí é um processo contínuo de melhoria, né? Ao iniciar o nosso projeto de BI, a gente teve as seguintes perguntas para serem respondidas, né? Quais os filmes que trazem maior receita? Quais os melhores clientes? Qual a região que atuamos com maior eficiência e a pior? E qual a recorrência média das transações que temos com nossos clientes, né? Essas foram as perguntas. E aí a gente passou para a segunda etapa, que era o quê? Levantamento das fontes de dados, né? E aí a gente viu lá que todas as tabelas estão, as macro tabelas, né? Elas estão separadas, estão normalizadas, e aí o nosso processo foi juntar todos os que pertencem a um grupo em uma tabela única, né? Para ficar fácil na modelagem lá. Essa aqui é a alteração que a gente fez nas tabelas, né? Transformamos todas as tabelas em uma única. A gente já fez essa primeira parte aqui. Vimos qual que é a modelagem, né? Essencial para o Power BI, para o BI, que é o esquema estrela. Você tem uma tabela fato onde vai registrar as ocorrências no centro
e aí ligar todas as dimensões a essa fato. Se eu quiser ver vendas por cliente, então seria selecionar o nome do cliente e trazer as vendas dele. Loja, funcionário, produto. Então a gente consegue fazer os filtros mais diretamente. Temos outro modelo chamado Snowflake, que é dimensão ligando dimensão, mas é um pouco mais desnormalizado do que o banco de dados, mas ainda assim você vê que uma dimensão liga a outra aqui. Isso aqui não é o mais indicado para o BI, né? Mas acontece de ter esse tipo de modelagem aí também, né? E aí a gente fez o planejamento, que era pegar essas tabelas, esses 3 grupos de tabelas, e transformar nisso, né? A primeira parte a gente já fez, que foi essa do cliente. Como que a gente fez isso? A gente fez isso através de junções, né? A gente pegou o ID, a chave primária do endereço, mesclou com a de cliente e trouxe os dados para cá. Depois fez a mesma coisa com o city, depois com o país, né?